1 Pedro, capítulo 2. Eu preguei semana passada do versículo 1 ao versículo 3. Nós vamos ler novamente do 1 ao 10. Mas, hoje, eu vou pregar do 4 em diante. Eu não vim semana passada, não tem problema, não vai afetar, tá bom? Mas, foi esse mesmo texto. Só que na semana passada, eu me concentrei no versículo 1 ao versículo 3. E hoje, eu vou pregar concentrado no versículo 4 a 10. Mas nós vamos ler todo o texto, de 1 a 10. Que diz assim: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Que texto bonito e desafiador. Irmãos, nós falamos na semana passada sobre abandonar os nossos pecados. Na verdade, nós já temos falado disso, nós estamos na 3ª semana, em que eu estou pregando em 1 Pedro. E 1 Pedro vai enfatizar muito a nossa vida de santidade diante de Deus. E eu falei semana passada sobre nos despojar, sobre abandonar, sobre tirar a roupa velha, eu acho que você vai lembrar. Tirar aquilo que desonra a Deus. Então, até o versículo 3, Pedro, usando da metáfora do leite, dizendo que nós precisamos do verdadeiro leite, ou seja, do verdadeiro alimento. Ele está falando de quem nós somos como crentes. Até o versículo 3, a ênfase é em nós, em quem somos, ou pelo menos quem deveríamos ser. Deveríamos ser cristãos que abandonam o nosso pecado, que abandonam os erros, que abandonam as nossas falhas, que tira o que não presta, que coloca fora. E a partir do versículo 4, ele passa a falar de Cristo e de quem Cristo é. Diante do Senhor, nós somos como recém-nascidos que precisam de leite para crescer. Mas Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. E isso traz segurança para mim. Porque a igreja não está fundamentada em mim.
E quando eu falo da igreja, eu também posso dizer, a minha vida espiritual não está fundamentada em mim. É um fardo que eu não consigo carregar. Eu não consigo levar esse fardo, irmãos. Porque eu sou pecador, eu sou falho. A igreja, eu como igreja do Senhor, estou fundamentado em Jesus. É Jesus que garante salvação para mim. É Jesus quem me dá vida. É Jesus quem me dá segurança. Eu não posso fundamentar minha vida espiritual em mim. Eu não posso fundamentar minha maturidade cristã em mim. O meu fundamento é Cristo. O fundamento da igreja é Cristo. E o segredo do crescimento da igreja, e o segredo do crescimento da comunhão da igreja é Cristo. Nem eu nem você somos o centro da igreja. Nem eu nem você estamos aqui para vivermos segundo os nossos preceitos. Nós estamos aqui para nos aproximar dele, de Cristo, porque dele emana poder para uma vida nova. Vem dele para mim, vem dele para você. E eu me aproximo de Jesus em um ato de fé, mas eu não me aproximo de Jesus uma vez. Eu me aproximo de Jesus continuamente, todos os dias. Porque é nele. A minha base é ele. O motivo das minhas decisões é Jesus. Irmãos, se nós olharmos para o lado, se eu fosse um pregador, né, que ficasse falando, olhe para o seu irmão agora e diga. Se você olhar para o lado, você vai encontrar do seu lado um pecador miserável. E às vezes a gente não está na igreja ou não vive como deveria na igreja, porque a gente mantém os nossos olhos do lado e não no fundamento. Ah, mas fulano é assim, ciclano é assado. Quanta gente já não passou nessa igreja, irmãos? Tem muita gente que não ficou aqui. Imagina, se eu contabilizasse as perdas por ano aqui da igreja, eu não ficaria no ano seguinte. Ano passado, 8 pessoas, 6 ou 8, não lembro, saíram da nossa igreja, por motivos variados. Vai embora, se chateia, não é mais crente, aí Deus sabe. E entraram 34. Porque isso faz parte do que a igreja é, não é? A gente gosta de pessoas que saiam, que as pessoas saiam ou deixem de estar na nossa comunhão? Não, de forma nenhuma. A gente batalha para que as pessoas fiquem. Mas o que eu quero dizer para os irmãos? Não são os resultados, não são as pessoas, é Jesus. E no dia que eu, como pastor da igreja, me ausentar deste lugar, Jesus continuará sendo o alicerce desta igreja. Porque o alicerce da igreja não sou eu, o alicerce da igreja não é você. Nós estamos fundamentados em Cristo. A minha vida espiritual está fundamentada em Jesus, porque se depender de mim, eu sucumbo no primeiro problema, na primeira dificuldade. Eu não consigo carregar esse fardo, e talvez você esteja tentando carregá-lo. Ah, deixa eu melhorar para eu servir melhor. Deixa eu fazer isso para eu estar na igreja. Deixa isso acontecer. Não, irmãos. O fundamento não é você. O fundamento é Jesus. Aproxime-se dele continuamente. Todos os dias. Só vai. Coloque Jesus como fundamento da sua vida. Como ele é o fundamento da igreja. Jesus não é apenas a pedra que vive, mas é também aquele que dá vida. Cristo é a pedra viva no sentido de que ele é a vida e ao mesmo tempo ele vivifica. Não há vida e não há crescimento espiritual fora de Jesus. Não há. Ele é a pedra de esquina. Pedra fundamental que sustenta todas as outras pedras do edifício. Cristo é a pedra que vive. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. Só que ao mesmo tempo ele é a pedra rejeitada. Sim, o texto diz, rejeitada pelos homens. Deus enviou seu próprio filho
para morrer na cruz no nosso lugar, para ser rejeitado pelos homens. Foi transpassado pelas nossas iniquidades, foi moído pelos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue, ele morreu em nosso lugar, abrindo para nós um novo e vivo caminho até Deus. E agora a gente pode se aproximar dele. O próprio Jesus convida para si todos os que estão cansados e sobrecarregados. E esse convite se repete a todos os cristãos em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O caminho para Deus está aberto. O próprio Jesus abriu o caminho para nós, abriu a porta até Deus. Ele se tornou rejeição, ele foi rejeitado para que eu e você não fôssemos. Ele foi rejeitado para que nós nunca fôssemos rejeitados por Deus. Só que nós somos tão hipócritas que nós vemos para a igreja, ouvimos para a igreja e queremos nos colocar na posição de Cristo e não de servos. Às vezes nós entramos na igreja e nós queremos ser adorados. Nós queremos ser servidos. Venha o meu reino, não é? E não o reino do Senhor. Jesus morreu na cruz, ele se tornou rejeição por mim e por você. E às vezes nós entramos na igreja e não queremos passar por nenhuma dificuldade, por nenhum problema. Será que nós somos melhores do que Jesus? Na verdade, irmãos, nós somos chamados como ovelhas para o matadouro. Nós somos chamados para sofrer por Jesus. Mas o maior sofrimento, a maior rejeição, o próprio Cristo já sofreu. Cristo é a pedra eleita e preciosa, mas para com Deus, eleita e preciosa. Aí o texto volta, versículo 5. Pastor, tu falou tudo isso só no quarto? Foi. Verso 5. Aí tem gente que pensa assim, meu Deus, se vai até o 10, ele está no 5 ainda. Misericórdia. Não, irmãos. Se alimenta aí da palavra. Verso 5. Ele volta a falar da nossa posição em Cristo. Vamos ler juntos. Verso 5, todos juntos. Também vós mesmos nós somos pedras que vivem. Se Cristo é a vida e se Ele vivifica, eu sou uma pedra viva. Eu não estou morto. Eu estou vivo, espiritualmente. Todos aqueles que estão em Jesus, eles não vivem como incrédulos. Eles fazem parte do edifício de Jesus, do povo de Deus, da igreja de Jesus. E gradativamente o Senhor vai trazendo mais pedras, né? Para compor esse corpo, para compor essa igreja. Jesus está edificando a sua igreja. Deus está chamando aqueles que foram comprados com o seu sangue, com o sangue do Cordeiro, que procedem de toda tribo, língua, povo, raça, nação, para formar um povo exclusivamente seu. Um povo zeloso de boas obras, pedras vivas. Aí o que isso tem a ver comigo, pastor? Tem gente que está na igreja e parece uma pedra morta. O Senhor morreu na cruz, no nosso lugar, para que nós o servíssemos, para que nós fôssemos expressão da vida. Só que tem gente que está dentro da igreja e parece mais estar morto do que vivo. Tem gente que está dentro da igreja e não quer servir ao Senhor, não quer ir para a igreja, não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer se aproximar do Senhor, não quer viver a vida cristã, se coloca numa posição que não deveria.
E é quando você olha para ele, mais parece um morto do que um vivo, vivificado em Deus, parte da igreja, parte do corpo, privilegiado. E eu não estou falando aqui de que saltitar na frente da igreja significa estar vivo. Eu posso ser um irmão até tímido, tranquilo, no meu cantinho, mas eu preciso viver como parte da igreja de Cristo. Como vivo que sou. Eu preciso ler, eu preciso orar, eu preciso servir, gostando ou não. Lidando com pessoas difíceis ou não. Porque eu estou vivo. Eu estava morto antes. Eu não fazia parte do edifício antes. Eu estava vivendo como morto. Mas agora eu estou vivo e não há nada mais importante agora do que viver como um vivo em Jesus. Não há nada mais precioso. Jesus vem trazendo os seus, edificando, e o que ele quer encontrar aqui é uma igreja viva. Agora cuidado, porque a aparência não é vida. A Bíblia nos alerta quanto à aparência. Tem locais que parecem estar vivos, que parecem, mas não estão. Tem locais que não vivem pela palavra. Tem igrejas que estão muito mais vinculadas e ligadas à religiosidade do que à palavra de Deus. Mas eu estou vivo, irmãos. Eu estou vivo. Eu faço parte da igreja de Jesus. E você pode pisar no meu calo, você pode me machucar, você pode falar mal de mim, você pode fazer o que você quiser. Eu vou continuar vivo, servindo a Jesus. Porque o que me motiva a trabalhar e a servir é Jesus, é a pedra angular. Às vezes você está morrendo porque você está preocupado demais com o que os outros pensam e fazem. Eu estou preocupado com o que Jesus pensa de mim. Porque eu estou vivo. Eu sou pedra viva. Aí o texto vai lá para frente e ele fala mais sobre nós. A parte final do texto. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Além de vivo, eu sou um povo eleito. Eu sou o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, enquanto Deus me der vida, eu vou servi-lo da melhor maneira possível. Levante o que levantar, porque eu sou povo de Deus. Eu sou raça eleita. Eu sou um povo exclusivo do Senhor. Isso não significa que eu seja o centro do coração de Deus. Não, não é isso. Isso não significa que eu seja preciosidade, o melhor, o mais especial. Não, isso significa que eu sou miserável, mas um miserável alcançado, vivificado, redimido, sacerdócio real, nação santa. Agora eu sou diferente, não melhor. Diferente porque eu fui alcançado por algo totalmente diferente. Eu já passei por muita coisa nessa vida. Eu já convivi com um conselho de igreja que mais queria prejudicar a igreja do que ajudá-la. Não é o nosso caso aqui, tá? Mas nada disso fez com que eu deixasse de servir a Deus.
Porque nada disso me faz voltar a ser morto. Nada. Eu continuo sendo vivificado em Jesus. E é isso que me motiva a servi-lo. Sois edificados, casa espiritual. Somos casa. Eu sou a habitação de Deus. O Espírito Santo habita em mim. Eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter os bens que eu gostaria, mas eu tenho o Espírito Santo. Eu sou habitação, eu sou morada de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Onde a glória de Deus se manifesta. Por muito tempo, coisas nos afligem, porque nós esquecemos de quem nós somos em Jesus. Eu sou a habitação do Espírito. Aí ele fala de ser sacerdócio santo. Eu consigo oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. É precioso. Por causa da pedra angular, por causa de Jesus, por causa da obra de Jesus, eu posso oferecer sacrifícios que são agradáveis a Deus. Porque antes nenhum sacrifício meu, nada que eu fizesse, chegava até Deus. Absolutamente nada. Poderia ser feito da melhor forma possível, mas agora não. Por intermédio de Jesus, eu posso oferecer sacrifícios espirituais agradáveis, porque eu sou sacerdócio. Antes, apenas os sacerdotes podiam oferecer sacrifícios a Deus. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano, com o sangue da expiação. Mas Jesus vem e morre na cruz, ofereceu um sacrifício perfeito, verteu seu próprio sangue, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E agora nós somos constituídos sacerdotes e temos livre acesso à presença de Deus. Meu Deus, que coisa preciosa. Quem eu sou, o que eu fui feito em Jesus. Porque eu fui feito santo em Jesus. E eu tenho acesso. Acesso. Eu falo com Deus a hora que eu quiser. Eu boto meu joelho no chão e entro no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. E a palavra usada aqui no grego é uma palavra que significa construtor de pontes. Cristo é a ponte que nos reconciliou com Deus. E nada pode tirar isso de mim. Porque a pedra que sustenta tudo isso é Jesus. Eu não preciso mais levar ao altar o sangue de animais. Deus morreu na cruz. Sim, Jesus morreu na cruz, o Filho de Deus, em meu lugar. E o que isso significa? Nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O louvor dos nossos lábios, as boas obras que realizamos em favor dos outros, o dinheiro e os outros bens materiais que compartilhamos com outros no serviço de Deus, também são sacrifícios espirituais, sabia disso? Ofertar mensalmente, dizimar mensalmente,
É um sacrifício espiritual, irmão. As boas obras. As pessoas que ganhamos para Cristo são sacrifícios para a glória de Deus. Depois de entender quem eu sou e como eu fui alcançado em Jesus, depois de entender a obra maravilhosa, quem Cristo é e o que eu fui feito em Jesus e que nada tira isso de mim, o que eu faço? Eu adoro a Deus melhor. Eu ofereço a Ele a adoração dos meus lábios e do meu coração, porque Ele merece tudo de mim. Eu ofereço a Ele as minhas boas obras. Eu ofereço a Ele tudo que eu possuo, porque Ele entregou a vida para que eu fosse vivificado. E agora nós somos crentes em Cristo. E ser crente em Cristo é ter garantia de vida eterna. Aí o texto fala que nós somos raça eleita. E Pedro aqui está usando Isaías capítulo 43, tá? Pedro aqui está usando o texto que fala ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que tomei para mim, para celebrar o meu louvor. Deus te tomou para si. Aí ele fala que nós somos sacerdócio real. E olha que interessante, nós não somos só sacerdotes na casa de Deus. Nós somos sacerdócio real. Porque nós servimos ao rei. Eu sou um sacerdote do rei. Eu não estou servindo a qualquer um. Eu não fui feito sacerdote para qualquer um. Eu fui feito sacerdote ao rei dos reis. Porque esse serviço, o serviço que eu faço todos os dias, a minha oração, a minha leitura bíblica, o meu serviço, o meu tocar, o meu cantar, o meu limpar, é feito em prol do reino de Deus. Não é em prol do meu reino, é do reino de Deus. E agora eu sou sacerdote real. Eu sou sacerdote do Rei dos Reis. Você é. Você não precisa de ninguém para chegar a Deus. Você só precisa de Jesus. E todo cristão tem o privilégio de entrar na presença de Deus. Você consegue entender quão grande isso é? Porque antes eu era inimigo e agora eu posso ir para a presença dEle. Antes eu era rejeitado pelo Senhor por causa do meu pecado, mas agora eu posso estar com Ele, viver com Ele e ser habitação dEle. Os cristãos também são chamados de nação santa. Nós fomos separados para servir a Deus. Santo aqui é o sentido de separação. Povo de propriedade exclusiva. Esse povo diferente de todos os outros. Ele não é igual. Ele não age igual. E eu finalizo com o versículo 10. Versículo, vamos ler. Do versículo 9 a partir do a fim de proclamardes. Todos juntos. A fim de proclamardes as virtudes. Qual é o objetivo de tudo isso?
proclamar as verdades de Jesus. Eu me sinto profundamente privilegiado por semana após semana, por dia após dia, ter sido chamado pelo Senhor para proclamar as verdades de Jesus. Mas esse não é um chamado do pastor. Esse é um chamado de todo o povo de Deus. Você foi chamado para proclamar. E não podemos calar nossa voz. Não podemos guardar para nós a mensagem. Precisamos proclamar em alto e bom som quem é Deus e o que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Esta é a nossa missão. Amém.